E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Queria só fazer algumas atualizações, conversar com vocês rapidinho. Fiquem aqui comigo. Seguinte, a gente teve um probleminha técnico, infelizmente, para quem está assistindo o podcast no YouTube. O vídeo acabou não sendo gravado, mas o áudio tá aí. E se vocês quiserem continuar aqui no YouTube, não tem problema, o podcast tá aqui inteiro. Mas infelizmente a gente vai perder o rostinho da nossa queridíssima convidada, a doutora Mari Guimarães. Então esse é o primeiro ponto. Também quero falar sobre o Simpósio Construindo Aba, o Clube do Livro, algumas apresentações disponíveis já na Dax Limitada, o workshop de gráfico. E é um momento, né, pra gente bater um papo, ver como que estão as coisas, dar algumas atualizações. Então tá bom, primeiro ponto. Pessoal, imperdível, Construindo Aba, em Americana, São Paulo, dias 28 e 29 de junho. Vai ser muito legal. O tópico vai ser, mais uma vez, supervisão e liderança, a pedido de vocês. A gente está com palestrantes incríveis. A gente vai estar falando sobre liderança, comunicação, burnout, estratégias de prevenção de burnout, supervisão como um todo, diretrizes clínicas, como que a gente motiva a equipe, enfim, imperdível, não percam. É só você ir no site construindoaba.com.br, aproveitem o primeiro lote, porque daqui a pouquinho a gente já vai rodar para o segundo lote. E vai ser muito legal ver vocês lá. Segunda coisa que a gente está super animada, a edição de 2025 do Clube do Livro está chegando no dia 10 de abril pela Daxa Ilimitada, por R$ 99,00 por mês. Você tem acesso ao Clube do Livro, palestras, encontros de mentorias mensais comigo. E o Clube do Livro desse ano foi escolha do pessoal mesmo, do pessoal que faz parte da Dax Limitada. E esse é o clube, esse é o livro que a gente vai estar aqui discutindo para quem está aqui no YouTube. Ele se chama Conversas Cruciais. Ele é um livro bem popular para o pessoal Aqui nos Estados Unidos, é um livro bem popular. Ele foi primeiramente publicado em inglês, mas ele está em português, terceira edição, né? E no nosso dia a dia, como analista de comportamento e como pessoas, né? Muito frequentemente a gente tem que ter conversas assertivas ou difíceis ou de alta importância. Então, como que a gente pode aprimorar essa nossa habilidade num grupo super legal? A gente tem discussões muito boas e esse é o clube, esse é o livro desse ano. Todo ano a gente escolhe um livro diferente. Para quem perdeu a palestra do Dr. Tim Vollmer, que é um dos maiores nomes em análise de comportamento aplicada da atualidade, ele fez uma apresentação incrível sobre o status da análise de comportamento aplicada e o que está por vir. Essa apresentação já está, a gravação, né, da palestra já está liberada na Daxa Ilimitada. Você pode assistir em inglês, a versão em inglês, com a voz dele, do próprio Dr. Tim Vollmer, ou você pode ouvir com a tradução da nossa intérprete. E outra coisa, para vocês que nos seguem a Daxa no Instagram, a gente vem conversando, já tem talvez umas 2 semaninhas mais ou menos, sobre a ideia da gente fazer um workshop de gráficos. E eu queria fazer uma atualização para vocês. Estamos já nos programando para isso, vai ser um pouquinho maior do que só gráficos, porque a gente quer englobar alguns outros aspectos que seriam até, eu veria até como uns pré-requisitos para os gráficos. Assim que a gente tiver mais notícia, que eu tiver mais notícia, eu vou atualizando vocês por aqui pelo podcast, pelo nosso Instagram. A última coisa é que esse episódio vale crédito de educação continuada. Isto é, se você já tem uma credencial do BACB ou do Quaba, você pode ouvir o episódio e ir lá em courses.daxa.com, course.daxa.com, compra o quiz, se você não for assinante da Daxa Limitada. Se você for assinante da Daxa Limitada, já está dentro da sua assinatura. Completa o quiz e você recebe o certificado, tá bom? Aproveitem e vamos lá.
E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba, onde discutimos artigos científicos e temos conversas sobre análise de comportamento aplicada. Sou a Laila Samp, analista do comportamento e cofundadora da Daxter. E hoje, conosco, aquela que todos nós amamos e não precisa de apresentações, é a querida e primeira vez em público, querida doutora Mariana Guimarães. Mari, querida, que bom ter você aqui. Oi, gente, que bom estar Doutora aqui com Mari, vocês. desculpa. Doutora Mari. Vou começar agora só doutora, tá? Só respondo doutora. Exatamente. Foi tão difícil chegar nisso, então, né? Agora tem que usar. Tem que aproveitar. Com certeza. Brincadeiras à parte, que bom estar aqui, bom falar com você, Laila. Falar com vocês todos do Tudo Aba, saudade de estar por aqui. E hoje temos um grande tópico, acho que vai ser muito legal a nossa discussão e a nossa conversa. É algo que está rolando aí bastante no nosso campo, então acho que vai ser bem interessante. Mari, é um tópico que a gente já identificou há meses atrás e que finalmente a gente está conseguindo fazer essa gravação. Custou, mas a gente está aqui. Custou. Mas acontece, né? Acontece. Tem várias coisas, várias contingências na vida que nos fazem colocar algumas coisas antes das outras, tipo, né? Até férias escolares, né? Tem todas as questões aí possíveis. A gente chegou aqui. Chegamos aqui. Pessoal, para quem não sabe, a doutora Mari Guimarães, ela acabou de completar recentemente o doutorado dela em análise de comportamento aplicado pela Western New England University em Massachusetts. Ela fez faculdade na PUC de Minas e recebeu seu mestrado em psicologia experimental em análise de comportamento pela PUC de São Paulo. Ela tem mais de 15 anos de experiência trabalhando com crianças dentro do espectro do autismo. Ela presta consultoria, supervisão. E ela é BCBA e QBA. Ainda falta esse detalhezinho. Só isso, só isso. Poucas coisas. Mas, Mari, hoje a gente está aqui para falar sobre esse tópico que, caramba, já está muito falado, pelo menos em redes sociais, né? Esse tópico sobre as dimensões da análise de comportamento aplicada. De repente, a gente dá uns passinhos para trás. A gente os passos para trás. Eu lembro não sei, uns 4, 5 anos atrás, 3 anos atrás, era muito difícil, pelo menos para mim, abrir um Instagram e não ver algum post sobre as 7 dimensões da análise de comportamento aplicada. Verdade. Né? A sua experiência também. Então era muito, muito comum, né? Então acho que vale a gente entrar nessas 7 dimensões e depois trazer o assunto de hoje, que é, né, mais recentemente, um artigo em 2023, ano passado, foi publicado sobre a ideia que a gente deveria considerar a adição de mais uma dimensão para a análise do comportamento aplicado. Então, voltando, né, de volta ao tempo. Ao início. De volta ao início. Teve um artigo publicado em 1968 com o Don Baer, Wolf e o Risley sobre dimensões da análise de comportamento aplicada. Isso. Né? Que que a gente chama aí de uns primeiros fundamentais artigos da nossa área. Para quem trabalha com aba, precisa conhecer, precisa ler e precisa entender sobre as nossas dimensões. Perfeito. E a ideia proposta, né, é que eles discutiram essas 7 dimensões de novo, 1968, já tem tempo, né, galera? Que a ideia era, né, para uma intervenção ser analítica comportamental, o que precisa ter nessa intervenção? E aí eles identificaram essas 7 dimensões. Né? Então ela é aplicada, ela é comportamental, ela é analítica, ela é tecnológica, ela é conceitual, ela é efetiva e ela é generalizável. Foi. Ótimo. Perfeito. Foi. Deu. Então a ideia é que, né, pessoal, vocês podem entrar no artigo, a gente bota aqui na descrição, vocês podem ler esse artigo caso vocês não tenham lido, mas a ideia é que
eles trouxeram, né, essas 7 dimensões que a gente precisaria seguir para fazer uma intervenção baseada na análise de comportamento aplicada. Alguns anos depois, vamos ver, 1987, eles publicaram um próximo artigo, ainda discutindo essas 7 dimensões, né, mas trazendo uma conversa um pouco mais até, não sei, rebuscada na palavra certa, mas continuando a conversa sobre essas 7 dimensões. E trazer que isso continua sendo, né? Era antes, né, em 68, mas olha, continua sendo muito relevante a gente discutir sobre essas dimensões e trazê-las e ter certeza que as nossas intervenções estão baseadas nessas dimensões. Perfeito. E aí, agora em 2023, saiu esse artigo que diz Compaixão, a 8ª dimensão da análise de comportamento aplicada, em 2023, no jornal, na revista científica Behavior Analysis in Practice, pela Ashley Penny, Catherine Bateman, Yev Veverka, Adriana Luna e Elaine Schwartz. Espero que eu esteja pronunciando certinho. Que basicamente elas discutem a ideia de que compaixão deveria ser adicionada como a 8ª dimensão da análise de comportamento aplicada. Isso. E a impressão que eu tive, Mari, é que hoje no Brasil muita gente já adotou como se agora a gente tem 8 dimensões. A gente vê, eu acho que eu tenho que concordar um pouco com você nesse sentido que muita gente no Brasil, hoje em dia, é colocada, inclusive, em vários Instagrams, aí a 8ª dimensão, que é compaixão, né? Então, quando a gente fala de aba, a gente está falando de 8 dimensões e não mais de 7 dimensões. Uhum. Eu tava pensando, quando a gente tinha marcado, né, primeiramente, inicialmente, esse podcast, eu tava pensando, né, refletindo sobre ele. Eu tava pensando assim, por exemplo, né, quando os autores dos artigos iniciais, né, o Don Baer, o Montrose Wolf e o Todd Risley publicaram sobre as 7 dimensões. Eu estava pensando como que a gente foi, como comunidade, a gente foi e adotou essas 7 dimensões. Você É uma sabe? ótima pergunta. Não é uma boa pergunta? Aí eu até mandei uma mensagem para Paulinha Braga Canyon. E o que Eu ela falei, falou? Paulinha, ela falou, é uma ótima pergunta. E o que eu pensei? Eu pensei, não sei, né? Isso é a Laila refletindo. Então, todos esses 3, grandes nomes na análise de comportamento aplicada, eles eram professores na Universidade do Kansas, que, né, era considerada a meca da aba aqui nos Estados Unidos. E eles treinaram muitos grandes analistas de comportamento, que treinaram muitos grandes... Então, assim, possivelmente veio, não sei, talvez disso, né, deles, né, trabalharem na mesma universidade. Eu não sei se você lembra, mas a doutora Linda Leblanc deu a palestra na Dax Ilimitada e a gente fez uma pergunta relacionada à 8ª dimensão para ela. Sim. E ela até comentou, né, o fato de que provavelmente eles estavam né, um tem o escritório do lado do outro, e provavelmente, né, essas 7 dimensões vieram de muitas e muitas e muitas e muitas conversas, e possivelmente eles foram treinando as outras pessoas, que foram treinando as outras pessoas. Não sei se é verdade, essa é o que eu acho que pode ter. É o que a gente está confabulando aqui, que foi a história do negócio. E, poxa, em 1968 não tinha também tanta gente assim, analista do comportamento, no campo, né? Sim, exatamente. Acho que é isso, né? Eles eram os pioneiros da análise do comportamento até então. Eles trabalhavam juntos, em conjunto, provavelmente viam muito as questões de como que era aplicada a ciência da análise do comportamento, e aí começaram a perceber o que precisava que cada uma intervenção tivesse, né? E era necessário que essa intervenção tivesse essas dimensões para que fosse realmente uma intervenção que tivesse um efeito na vida, né, das pessoas que precisam dessa intervenção. Seja ela tanto autistas quanto não autistas, né? Quando a gente fala de aba, e eu acho que isso talvez é importante, porque eles trazem isso até no artigo, que né, as autoras vão trazer esse artigo, que olha, é o campo que a gente trabalha mais, é autismo.
mas não quer dizer que a aba é somente, né, direcionada para autistas. É a aplicação de uma ciência. Então, ela pode ser aplicada para qualquer público, né? E acho que isso é importante a gente falar a respeito. Uhum. E aí eu acho interessante, porque eu até fiquei questionando do tipo, a que ponto, como que a gente vem a adotar uma possível nova dimensão? Porque é a proposta dessas autoras, né? Uhum. Então, assim, como que seria? Seria, tipo, o artigo é publicado, então agora a gente já tem uma nova dimensão? Ou né? Ou a gente vai continuar tendo muitas conversas e muita gente vai tendo muitas conversas até que isso é uma adoção? Porque porque a ideia da compaixão é uma ideia boa. Eu adoro falar sobre o tratamento com compaixão, acho que é super importante. Mas o Uhum. que leva, né, a gente a pensar, então tá, vamos adotar uma dimensão nova para análise, né, análise de comportamento aplicada? Eu acho que é uma ótima pergunta, até porque acho que isso não só para a dimensão, mas também quando a gente pensa em qualquer tipo de procedimento, eu acho que é algo que a gente tem que se questionar como cientistas mesmo, né? Total. Como que a gente começa a usar algo? Porque tem um artigo, ok, legal, é muito bacana, e eu acho que a compaixão realmente é algo que a gente tem que ter em todos os nossos atendimentos, em todas as nossas pesquisas, em todos, né, tudo que a gente faz. Eu concordo plenamente. Uhum. Mas realmente, a que ponto que precisa ser? Como que a gente vira isso que está num artigo e vira isso para que todo mundo utilize como uma Adote. dimensão? Não sei. Acho que é uma resposta que eu pelo menos, não sei a resposta. Não sei se você sabe. Eu não sei, eu acho que é continuando essa conversa e o pessoal aceitando ou não como sendo uma oitava dimensão, mas eu acho que eu acho que você trouxe um ponto super importante que é, né, independente se é dimensão, se é um artigo, se é uma intervenção, a que ponto que a gente fala, então maravilha, foi publicado, então já posso usar, né? Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E acho que até uma coisa acho que é super importante, né? A gente não só porque é publicado necessariamente é uma coisa que a gente deveria imediatamente adotar. Né? Uhum. Por que que a gente tá tão rápido já falando, então tá, putz, que isso já é, né, o caminho que a gente vai seguir. E assim, eu não nesse momento eu não tô concordando ou discordando, eu só comentando mesmo, né, sobre o Uhum. quão rápido muitas vezes a gente é de ler alguma coisa e já, putz, pular. E a parte interessante para mim, pelo menos, é que quando a doutora Leblanc veio no nosso, Uhum. né, veio daquela palestra sobre tratamento com compaixão e a gente fez essa pergunta sobre o que ela achava dessa questão de uma possível oitava dimensão. Sim. Isso já tem tempo, né, Mari? Já tem quase um ano. Em Já abril vai tem. fazer um Já tem ano. bastante tempo. Uhum. Mas naquele momento a gente já estava falando sobre compaixão como oitava dimensão, mas naquela palestra ela falou assim, putz, eu não conheço esse artigo, eu ainda não li esse artigo, Uhum. mas também acho que seria interessante eu ler para entender quais são os pontos que o pessoal faz e, né, se a gente vai adicionar mais uma dimensão, talvez compaixão é uma boa dimensão a ser adicionada. Mas a ideia é que a gente já automaticamente adotou isso e não necessariamente essa conversa está sendo possivelmente tida, né, de uma forma ou a reação não está sendo tão intensa, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos como está sendo no Brasil. Eu não sei, assim, eu fico pensando que, pelo menos o que eu vi e as conversas que eu tive com pessoas da área foi, inclusive, que na BPMC teve uma conversa sobre isso, né, na última BPMC. E foi exatamente isso que as pessoas, né, conversaram. Eu não estava presente, eu escutei de outras pessoas, mas foi exatamente essa conversa de que, olha, legal que está sempre falando de compaixão, a gente precisa de falar de compaixão, mas vamos avaliar. Será que a gente já está falando de uma oitava dimensão? Ou será que isso ainda está caminhando para ser uma oitava dimensão? Ou será que como que a gente vai
conversar e perceber se realmente, se a gente precisa de uma oitava dimensão ou não precisa, enfim. Acho que são conversas que ainda estão incipientes, né? O que a gente viu é um primeiro artigo e é muito legal que elas trazem. Acho que as autoras fazem um recorte muito legal de trazer várias coisas e a gente pode entrar em todas elas não, mas em várias coisas. E eu acho que é importante a gente ter essa conversa de que, olha, legal, é muito bacana, mas talvez, e aí eu acho que talvez quando a gente foca só na mídia social, talvez a gente fale, tá todo mundo falando da oitava dimensão. Mas não necessariamente fora da mídia social a compaixão está sendo dita como uma oitava dimensão. Eu acho que muitas vezes, pelo menos as minhas conversas com supervisionantes, consultorias, é muito mais como que nós podemos ser, né, ter essa atitude de compaixão, seja com os nossos clientes, Perfeito. Seja com os familiares, seja com o nosso supervisionando, seja quem for que a gente está trabalhando, né? E eu acho que talvez seja isso, assim, a gente está começando a conversar e acho que é importante. Super importante. E é interessante, né, Mário, o que você trouxe é que, assim, tem muitos aspectos da intervenção que são muito importantes a gente incorporar, né? É importante, por exemplo, a gente fazer um trabalho com respeito, com consideração, né? A questão de assentimento tem sido mais e mais falado, consentimento e muitas outras coisas, integridade, enfim, tem muitos outros aspectos que é muito importante a gente ter, inclusive eticamente, né? Mas também que é importante você fazer na intervenção. Mas isso é uma característica de um tratamento baseado na análise de comportamento aplicada. E outra coisa, será que a gente, nas dimensões atuais, será que a gente já não está incorporando compaixão? Então a gente precisa adicionar mais uma, não sei, acho que é uma conversa. A ideia, né, da gente estar aqui é ter uma conversa, e é uma conversa que vai continuar a ser tida, possivelmente, né? Não, acho que não tem uma resposta certa ou errada nesse momento. Acho que tem opiniões hoje que talvez, não sei, talvez a gente mude de opinião amanhã, pode ser, conforme a gente vai tendo mais e mais conversas. Então, Mari, acho que é um bom ponto para a gente fazer uma pausa e a gente volta no próximo segmento com mais conversas sobre esse artigo. Tá bom, até logo. E aí, galera, voltamos no nosso segundo segmento do podcast Tudo Aba com a doutora Mariana Chernicharo Guimarães. Uhul! Falando sobre, será que é essa oitava dimensão? Tem oitava dimensão? Não temos oitava dimensão? Adotamos, não adotamos? Como que podemos pensar a respeito? Mari, a gente falou aqui nos bastidores que seria legal, rapidinho, a gente fazer uma super rápida, incrivelmente rápida definição sobre cada uma das 7 dimensões e a gente vai entrar nesse artigo. Ótimo. Então, pessoal, vocês querendo saber mais, são 2 artigos super importantes para quem está dentro da área, para você ter lido. Então, vai lá, pega aqui na descrição os artigos e dá uma lida, tá? Aqui a gente não vai se aprofundar em cada um, não é o objetivo do podcast, mas acho que vale a pena, já que a gente está discutindo uma possível oitava dimensão, que a gente faça um micro resumo de cada uma delas. Então, essas informações vêm diretamente do Cooper, Heron and Heward, do livro branco, o famoso livro branco. Então, vamos lá. Então, aplicada. Essa dimensão de aplicada sinaliza o comprometimento da aba em afetar melhoras no comportamento e melhorar as vidas das pessoas. Legal. Comportamental. No comportamental, o comportamento que está sendo identificado, ele precisa ser o comportamento que a gente está focando, né? E ele precisa ser mensurável, ele precisa ser objetivo. Analítico. Analítico é quando
né, quando a gente consegue demonstrar uma relação funcional entre o que a gente está manipulando e a mudança que está acontecendo. Legal? Tecnológico. Tecnológico é quando a gente está descrevendo os procedimentos que a gente tá usando de uma forma super detalhada e clara, que assim a gente consiga replicar no futuro. Conceitualmente sistemático significa que os procedimentos para essa mudança de comportamento e qualquer interpretação de como ou por que esses procedimentos foram efetivos, né, eles devem ser descritos em termos, né, a gente tem que entender quais foram os princípios relevantes que levaram a essa mudança de comportamento. Efetivo. A palavra já diz, né, que a gente precisa melhorar esse comportamento que está sendo identificado, focado. Generalidade. A ideia de que se a gente está vendo esse comportamento aparecer em ambientes diferentes ou em comportamentos diferentes, ou se essa mudança de comportamento continua depois que esses procedimentos foram removidos e tal. Uhum. Então acho que foi, Mari. Ótima. Então, Vamos entrar então. Eu acho que você terminou o último segmento falando, né, um pouco do que as autoras já trouxeram isso no artigo, e elas trazem claramente falando que já no início do artigo elas vão falar, olha, o Baer e o et al., né, então, e os outros autores, já em 68, eles já falavam sobre compaixão dentro das 7 dimensões. Eles não deixaram de falar sobre ela, né? E aí, quando eles, em 1987, quando eles trazem aí também a descrição da validade social e também os exemplos da dimensão aplicada, eles estão claramente demonstrando sobre compaixão. O que as autoras estão trazendo agora é, olha, eles já falavam sobre compaixão, a nossa prática já deveria ser, estou falando deveria porque bem frisar essa parte, deveria ser baseado em compaixão, mas agora a gente está indo um pouquinho além e chamando isso, prestem atenção porque a gente precisa ter essa dimensão. E acho que uma das coisas que elas vão chegar no final, e aí, tipo, spoiler, do que acontece no final do artigo, mas eu acho que talvez faça sentido, elas vão falar sobre isso, assim, que olha, talvez seja importante a gente ter uma dimensão chamada compaixão, para que as pessoas realmente validem, façam e que estabeleçam compaixão dentro do tratamento delas. Uhum. Se é necessário? Não sei. Vamos conversar a respeito. Vamos conversar a respeito, perfeito. Então elas começam, como você falou, né, o artigo falando sobre o fato de compaixão já é parte do que a gente faz, já é parte do que está proposto nas 7 dimensões, mas elas trazem muito, né, Mari, no início, a ideia de que a análise do comportamento aplicada tem recebido várias críticas sobre possivelmente causar trauma e alguns outros problemas que ocorrem nas práticas atuais, né, devido à alta demanda de profissionais, às vezes o treinamento e supervisão acabam perdendo um pouco da qualidade e acho que foi mais... Essa foi a minha interpretação do aonde que surgiu essa conversa entre elas de vamos propor essa 8ª dimensão. E uma coisa que eu achei interessante sobre elas foi elas explicam quem são elas, do tipo, né, elas falam que elas são 5 mulheres, 4 delas são mulheres brancas, uma latina, todas são neurotípicas e todas são analistas de comportamento, todas têm a certificação do BACB, né, e que trabalham com crianças dentro do espectro e com crianças com deficiência intelectual ou outros transtornos do desenvolvimento e as famílias delas. Uma delas tem até um filho neurodivergente, se não me engano, autista. E acho que isso foi, né, conversando sobre a situação atual da aba e as próprias experiências delas, veio essa ideia, né, essa proposta
da compaixão como oitava dimensão. Acho que você foi bem no ponto, né? Acho que é legal elas se descreverem, porque a gente sabe também, e depois quando elas entram em algumas críticas, inclusive da área, também tem essa crítica que elas mesmas se fazem, no sentido de, olha, somos a maioria brancas aqui que estamos escrevendo esse artigo. Talvez não sejam as pessoas que deveriam estar falando tanto sobre isso, mas estamos falando. Seria legal que outros públicos, outras raças, outras etnias, outras pessoas também viessem conversar a respeito disso, né? Uhum. Acho que elas trazem essa questão né, de quanto que realmente a aba tem sofrido críticas que são importantes e que a gente tem que escutá-las e que a gente tem que pensar e refletir e ver o que a gente pode mudar no nosso comportamento a respeito delas, né? Algumas são infundadas, outras são fundadas, ok, mas independente disso, é importante a gente ter essa abertura de escutar as críticas e pensar, olha, como é que a gente pode caminhar daqui para frente como área, né? O que a gente quer para nossa área? Acho que isso é muito importante. E ela traz, né, eu achei muito legal que elas trazem sobre entender a função, da onde que está vindo essas críticas, né? Se a gente não entende da onde que está vindo, a gente não consegue crescer, né? A gente não consegue ultrapassar, fazer melhor. E acho que uma coisa importante, né, da nossa área, né, Mari, ser uma área científica, né? Uhum. E a gente vai aprendendo procedimentos novos e tecnologias novas, ao mesmo tempo a gente vai melhorando a nossa prática no dia a dia. Sim. Né? A nossa prática de hoje é muito diferente da nossa prática de 20 anos atrás. E as nossas práticas de daqui a 20 anos vão ser, espero que sejam totalmente diferentes. E deveria ser assim, né? A gente vai aprendendo e a gente vai melhorando. E a gente vai modificando. Ou a gente mantém as coisas que estão indo super bem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que você falou é certíssimo. A gente precisa prestar atenção nessas críticas, e são críticas importantes que a gente está impactando vidas de pessoas, e como que a gente consegue. O nosso objetivo aqui é melhorar a qualidade de vida de pessoas, né? Se a gente não está fazendo isso, então calma, a gente precisa dar uma pensada. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né, que essa questão da gente pensar, olha, a nossa área já modificou muito e vai modificar ao longo dos anos, né? E que bom que ela modifica. Eu fiquei pensando num paralelo, né? Assim, eu fiquei pensando, nossa, antigamente, vamos pensar num parto de uma mulher, tá? Porque nós duas somos mulheres, passamos por isso, então sabemos mais ou menos como é que funciona o negócio. Mas vou rapidão pra gente só não perder o ponto. Tô curiosa com essa analogia. O paralelo que é o seguinte, antigamente as mulheres tinham partos em casa, era alguém que ia lá, Perfeito. fazia uma parteira que chegava lá e ajudava a mulher, né, ter o filho. Ao longo dos anos, as coisas foram modificando. Ah, não, a criança não está saindo, aí eles colocaram um fórceps. Ah, não, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode fazer uma cesárea. Ah, como é que vai ser feita essa cesárea? E as coisas foram se modificando ao longo dos anos. Hoje em dia, por exemplo, já se sabe que, por exemplo, o fórceps não é algo que deveria ser utilizado, né? Por várias questões aí neurológicas que podem criar na criança. Enfim, no sentido de que a medicina também foi, né, se atualizando e foi se modificando. Então, há 20 anos atrás, como era feito um parto é diferente de como é feito hoje. E possivelmente daqui a 20 anos vai ser diferente de como é feito hoje. E é a mesma situação quando a gente pensa na nossa ciência, na aba. Perfeito. A aba também foi se modificando. Por o início, em que várias coisas foram sendo trazidas, coisas muito importantes, inclusive, em que a gente foi olhando, se aprimorando, vendo, olha, o que a gente precisa modificar, quem que a gente precisa escutar, o que a gente precisa fazer melhor. Essas críticas nos ajudaram para que a gente faça um trabalho melhor hoje em dia, né? Então, eu acho que uma das críticas que elas vão retomar no artigo e que é super importante é isso, assim. Quem que são as pessoas que a gente tem que escutar? Quem que são as pessoas que vão nos guiar? Que tratamento seguir? Né? E acho que isso é um puxão de orelha mesmo. E eu acho, honestamente, dimensão ou não dimensão à parte, se a gente vai adotar, se a gente não vai, se a gente já adotou, se não... Eu acho que esse artigo seria muito legal para qualquer pessoa ler, mesmo que você não esteja pensando nessa parte de dimensão, porque eu acho que elas trazem pontos tão importantes para a nossa prática. Então, pessoal,
Se você concorda que é uma oitava dimensão, se você acha que a gente já incorpora, enfim, tudo bem, vamos, a gente, né, isso é um diálogo, a gente vai continuar né, como comunidade, possivelmente, enfim. Mas eu acho que independente, acho que é um artigo que super vale a leitura e reflexão sobre a nossa prática, sobre o que é importante da nossa prática. Eu achei muito legal ler o artigo. Enfim, parênteses. Não, eu acho que faz total sentido mesmo, né? E aí eu acho que elas trazem pontos que são excelentes. Não só das críticas que a gente está sofrendo, mas como que a gente, como analista do comportamento, tem que olhar para o seu próprio comportamento. Então, uma das coisas que elas falam é trazer, né, como que a gente deveria ser mais humilde, né? Que o analista do comportamento não sabe tudo. Ninguém sabe Como assim? Como assim, Ninguém Mari? sabe tudo. Desculpa, acabei de acabar com o ego de muita gente. Ninguém sabe tudo. Pessoal, sintam-se abraçados. Mas é verdade, é muito importante. E a gente tem, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, eu vou falar da minha experiência aqui, normalmente tem a fama, né, que é difícil de colaborar com analista de comportamento, que o analista de comportamento é o dono da verdade, sabe tudo, e não é bem assim, né? Ainda mais se a gente está pensando em como que a gente melhora a qualidade de vida, até as autoras trouxeram isso, da importância primordial de incorporar o seu cliente, a família do seu cliente no tratamento, a importância de colaborar com outros profissionais, caso esse cliente receba outros tipos de intervenções, enfim, super, super, super importante. E a gente está aberto que muitas vezes a gente aprende muito mais de outras pessoas e a intervenção não é para a gente, né? A gente não está trabalhando para a gente está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, da família dos nossos clientes, né? Exatamente. E eu acho que elas têm uma frase que eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, Laila, né? Que elas vão falar, olha, o importante é a gente melhorar a qualidade de vida do cliente, dos nossos clientes, consumidores, e a gente está aqui para fazer um mundo, né? Um lugar em que todo mundo pertença, todo mundo esteja aqui e que faça parte, né? Elas vão falar sobre inclusão também, né? Sobre como que a gente, por muitas vezes a gente sofreu críticas e a gente sofre críticas às vezes de estar trabalhando em algum comportamento que não necessariamente precisa ser trabalhado, né? E outros comportamentos que a gente deveria estar pensando a respeito não são. Né? Então, acho que é bem legal a gente ler esse artigo. Né? Muito, muito legal. Eu acho que todo analista de comportamento, talvez você não vai concordar com tudo no artigo e tudo bem, né? Não é também comum. Ok, também. Também ok. Mas eu acho que é super importante. Eu achei muito legal a parte que elas falam da importância da onde que a gente está fazendo essa intervenção, né? Da ideia de que a análise de comportamento aplicada é uma, né? Se a gente ensina um comportamento em um contexto, não necessariamente significa que esse comportamento vai automaticamente generalizar para outros contextos, né? E a ideia que elas trazem de que vamos entender a vida dessa pessoa, né? Vamos entender o que é importante para ela, vamos entender o que está complexo e talvez o que vai estar difícil não vai ser aqui dentro da minha clínica. De repente, o que está difícil vai ser ir no supermercado. Eu já tive um cliente que a gente literalmente ia no supermercado com ele. Porque era uma parte da rotina semanal da família, né? Que você vai no supermercado fazer compras. E acho que é assim que a gente vai trazendo valor, né? E aumenta, de novo, qualidade de vida. Obviamente, tem questões importantes que elas até trazem aqui em questões de financiamento da sessão. Né? Ela também não tem respostas para tudo, né? Ninguém temos, mas acho que são questões importantes mesmo, né? De como que a gente impacta essa vida, né, dos nossos clientes da melhor forma possível. E eu acho que quando elas trazem, né, principalmente isso, assim, né, e aí quando você fala assim, né, como é que é pago o tratamento, são muito diferentes como é que funciona nos Estados Unidos e como é que funciona no Brasil, né, e aí eu acho que essa parte talvez não caiba muito na nossa realidade brasileira, né, mas eu acho que traz questões importantes de como é que a gente vai, porque às vezes o plano de saúde no Brasil também não quer arcar com, por exemplo, a AT na escola, né, que é super necessário e vai fazer toda a diferença aí para o cliente aprender
para o aprendiz conseguir fazer progressos, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso mesmo. Onde que a gente está fazendo as terapias? O que a gente está agregando de valor? Né? E aí elas falam sobre isso. Olha, a gente precisa pensar que não é só o que eu estou fazendo de bom, mas o que eu não estou fazendo de ruim. Perfeito. Né? E eu acho que é algo que a gente precisa se questionar mesmo. Muito. Será que eu estou fazendo algo de ruim? Eu acho que muitas vezes, né, Mari, historicamente, muitos foram treinados, né, de que o analista do comportamento, nós sabemos de tudo, nós identificamos objetivos, nós identificamos a intervenção, e acho que olhando para trás, tipo, já passamos disso, né? A gente hoje sabe a importância de incorporar a família, incorporar o cliente nessa intervenção, porque não faz sentido eu identificar alguma coisa que eu acho que é muito importante para você e você discorda. Obviamente, Exatamente. somos experts na área, né? Acho que a gente vai entender sobre marcos de desenvolvimento, a gente vai entender sobre habilidades, pré-requisitos, que a gente não deveria esperar que o nosso cliente soubesse disso, e a gente pode explicar a importância, né, de trabalhar num pareamento, de trabalhar, né? Mas nos objetivos em gerais, geralmente, sei lá, falando de uma forma mais generalizada, generalista. Ih, Mari. Generalista. Obrigada, generalista. Poxa, muito, é primordial, né, que você está trabalhando em comportamentos que tenham essa importância para o seu cliente, que os pais concordem, né, ainda mais se a gente está falando de criança pequena, uma intervenção que a gente está identificando que eles estão ok, que eles participaram nessa tomada de decisão. Por quê? Porque guess what? Eles que vão estar implementando fora da sessão, né? Quando a gente sai daqui, e aí o que tá, né? A gente precisa... vai ser importante para eles estão buscando o nosso suporte para eles terem ferramentas que os ajudem quando a gente não está ali, né? E eu acho que é uma visão que a gente não tinha anos atrás e que acho que a gente, né, acho que a gente já avançou muito, a gente já aprendeu muito e acho que bom que a gente avançou, né? A gente chegou no ponto que a gente chegou e eu imagino de novo que daqui a 20 anos a gente vai estar tendo conversas diferentes de tipo, como que a gente fazia tal coisa? Agora a gente não faz mais porque a gente vai evoluindo. Mas... Com certeza, eu acho que é importante mesmo a gente pensar sobre isso, né? O quanto que a nossa área tem evoluído e que bom que a gente tem tido esse olhar de compaixão, esse olhar de quem é o nosso cliente, né? O cliente não é só uma criança, um adolescente ou um adulto que está ali, mas também todo o meio que ele está envolvido, então toda a família, né? Se a família não está bem, isso também impacta diretamente no nosso cliente, né? Eu não sei se você viu recentemente, mas acho que faz sentido conversar sobre isso e comentar. Teve uma situação de uma mãe que tentou suicídio e, né, matou o filho e tentou suicídio. Ela sobreviveu, mas o filho morreu, né? E é exatamente sobre isso, assim, qual que é a sobrecarga dessas famílias que elas estão vivenciando, né? E o quanto isso é difícil. E também, não estou falando para a gente tomar isso só para a gente, porque não é só o nosso papel, mas também levar isso em consideração quando a gente está pensando no nosso tratamento, em como que a gente vai intervir, aonde a gente vai intervir, né? Acho que isso é primordial. Nossa, não sabia. Que notícia triste, Mari. É bem triste. Nossa. Nem consigo imaginar. E são reflexões importantes para a gente fazer, né? Muitas vezes, para a gente que está trabalhando com aquela família, pode ser... Não sei, não sei se a palavra certa é simples, mas pode ser simples a gente falar, olha, faz assim. Mas calma, será que dá conta? Como que tá o dia a dia? Será que, né, esse pai ou essa mãe vai conseguir dar conta? Ou vai ser mais um peso na consciência que eu não estou fazendo algo que eu deveria estar fazendo quando eu já tenho 1000 e outras coisas para fazer? Então, essa ideia de compaixão, né, que tem sido muito definido como
você conseguir se colocar no papel do outro, né? Você ter essa empatia pelo outro e agir de forma que você amenize esse sofrimento ou situações né, que não estão indo muito bem. E acho que essa é uma parte super importante, né? Ainda mais quando a gente está falando de orientação parental, nesse exemplo que você trouxe agora, que é a ideia de, será que a gente está entendendo como que é a vida dessa mãe? A gente não, obviamente, a gente não está vivendo a vida dessa mãe, mas será que a gente consegue compreender como que está? Será que a gente consegue compreender se ela dá conta de implementar algum procedimento XYZ? Será que a gente consegue, né, tentar entender o porquê que as coisas estão sendo feitas da forma que estão sendo feitas? Com certeza. Acho que é importante a gente se questionar, né? E pensar sobre isso. Mari, vamos fazer aquela pausinha até para a gente refletir um pouco mais, dar um tempo para o pessoal fazer uma reflexão também sobre né, esse segmento. E a gente já volta com o terceiro segmento do podcast Tudo Abre. Até logo. Voltamos nesse terceiro segmento. Mari, a gente conversou aqui no Bastidores, muito triste essa notícia que você trouxe dessa mãe, e sabemos também que às vezes acaba sendo realidade de outras pessoas. Esperamos que, né, com o podcast, com o trabalho que a gente faz, esperamos que ajude profissionais a poderem dar um suporte legal para a família, que não é fácil, né? E mesmo a gente não vivendo o que elas vivem, a gente pode tentar ter essa tomada de perspectiva, tentar nos colocar nos lugares deles e tentar amenizar, né, qualquer tipo de sofrimento, o que muitas vezes é definido como compaixão, que é o tópico do podcast de hoje. Pois é. Né? Então, o que acho que é importante a gente pensar sobre isso, sobre compaixão, o que a gente pode fazer, como fazer, né? E eu acho que elas vão trazer alguns princípios aí para guiar por que elas falaram sobre compaixão, né? E aí elas trazem 5 princípios, né? Que a gente é baseado pode no código de ética, né, Mari? Do BACB, Exatamente. Inclusive. Legal, vamos lá. E aí esses princípios são, né, para eles começarem a falar sobre essas dimensões. Então, o primeiro deles é beneficência, a gente vai entrar nele. O segundo é inclusão, o terceiro é excelência profissional, o quarto é determinação, self-determination. Autodeterminação? Autodeterminação. Enfim. Eu sou muito boa em português. Muito boa, melhor do que eu. E justiça social, né? Acho que são princípios importantes que estão dentro do código de ética do BACB e que guiam aí a nossa prática, né? Como analistas de comportamento. Perfeito. Então vamos ir um por um? Vamos. Então vamos lá. Beneficência. Então seria, eles estão definindo aqui, que vem numa definição de Kelly, de colega de 2021, sobre práticas que maximiza o bem-estar dos clientes e avoid. Evita, obrigada. Evita aquilo que causa danos. Então a gente está tentando maximizar o bem-estar e evitar danos. Ótimo. E acho que isso a gente já comentou um pouco durante os outros, né, segmentos, mas acho que é exatamente o quanto que a gente precisa reaver as nossas práticas, pensar no que a gente está fazendo, se a gente realmente está beneficiando aquele cliente, aquela família, ou se a gente está trazendo algum prejuízo para ela. Uhum. E eles discutem, né? Elas discutem cada um dos itens, as suas implicações para a nossa prática. Eu acho que é super legal. De novo, gente, se você concorda ou não concorda que a gente deva adicionar ou não adicionar compaixão como mais uma dimensão, mesmo assim, acho que elas trazem questões super relevantes, pertinentes. Uhum. Legal.
Então fala né, alguns exemplos das implicações para a prática que elas trazem, né? Então tem a significância social, né, que requer nós como profissionais para a gente botar os nossos vieses de lado, as coisas que a gente acredita de lado, enfim, formatos de intervenções que são bem padronizadas de lado quando a gente está desenvolvendo objetivos para os clientes, né? Então, a ideia que é importante a gente considerar quais são os contextos que os clientes, né, vivem as suas vidas e focar nos objetivos que vão ser importantes para aquela pessoa. Esse é um dos exemplos que elas trazem. Acho que é importante falar o quanto que, quando a gente está pensando, né, em um objetivo, qual que é, se é apropriado para aquele cliente, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o analista do comportamento acredita que está na hora de fazer um desfraude de uma criança, né? Será que é apropriado neste momento para essa família fazer um desfraude? Talvez não seja, né? O quanto que isso impacta aí a gente pensar sobre isso. Perfeito. E às vezes vem aquela conversa, né? Então tá, eu acho que isso é importante, mas é importante para mim, é importante para você, é importante para os pais, é importante... E talvez a gente ache que seja importante para o cliente também, mas se não tá no momento para os pais, é o filho deles, né, Mari? Com certeza. Eu sempre falo isso com os meus supervisionandos. Eu falo, olha, se os pais falarem que não querem fazer agora, porque vai fazer meleca, vamos falar sobre desfraude, vai fazer meleca, vai ter sujeira, eles não estão dispostos, tá complicado, não faça, não vale a pena, né? Não porque a criança não deva fazer ou que não é um processo legal, mas porque nesse momento agora não faz sentido para essa família. E é um esforço, esse exemplo é muito bom, porque é um procedimento que vai ter esforço, que vai ter frustração, que não vai ser, possivelmente, não vai ser 100% moleza para todo mundo. Você tem que estar bem preparado mesmo, né, Mari? E aí, conversa... Perfeito. E aí, conversamente, tem a questão do tipo, o que é importante hoje na vida deles? Né? Sei lá, o filho não dorme à noite. E aí, por consequência, eu como mãe não durmo à noite. Meu marido também não dorme à noite. De repente, esse pode mudar a vida da família, né? Que agora eu tenho mais energia, agora eu tô mais descansada, agora a nossa sessão é até melhor para o nosso cliente, para ele é muito mais legal, para a gente é muito mais legal, agora a família, né, consegue se engajar mais e etc e tal. Ótimo. Acho que a gente já falou do primeiro princípio aí de beneficência. Vamos entrar no segundo, então. Inclusão. Né? A Keller Hall de 2021, então eles vão definir inclusão como uma participação autêntica, né, e que tenha sentido aí nas atividades que vão promover relações aí, um senso de comunidade e vai promover, né, um aumento da qualidade de vida aí. Acho que é super legal essa definição, né? E elas trazem, né, uma discussão sobre a implicação para a prática. E uma coisa que eu até botei ali a canetinha amarela, o highlighter, que ela fala assim, é essencial que a prática da análise de comportamento aplicado se alinhe com os melhores interesses da criança e da família. É um tópico que a gente tem falado aqui, Mari, nesse episódio. Sim. Mas dessa importância. Eles dão um exemplo sobre ir à praia. Né? De repente, a família adora ir à praia. Olha, o pessoal carioca que eu tava escuta a gente... ela falar. Olha lá. Ó, cariocada. Né? A família, ou o pessoal de São Paulo que vai na piscina. Enfim, adoramos ir na piscina. Pessoal, tô brincando, eu amo todos vocês. Vamos visitar o Rio juntas. Não, mas... Então, assim, mas elas realmente dão um exemplo de uma família que amam ir à praia, né? É verdade. Mas, mas é difícil de ir pra praia porque, de repente, o filho não consegue distinguir entre o que é perigoso e o que não é perigoso, né? E, de repente, pode ser alguma coisa que a gente trabalha, né? De como que a gente ensina para essa criança a distinguir sobre o que é perigoso e o que não é perigoso, para poder facilitar que essa família viva a vida
feliz dela, que seria, de repente, ir à praia aos finais de semana, por exemplo. Sim, com certeza. E acho que é super legal esse exemplo. Na verdade, eu brinquei o negócio de carioca, mas é verdade, assim. Eu fico pensando, se eu morasse na praia, porque eu não moro na praia, né? Mineiro, você já viu, né? Mas você Sou é carioca, Mari, eu sou para. carioca, Não, mas não. mineira, né? Fala A sério. gente te considera carioca, flamenguista e carioca. Não, botafoguense, vamos lá. Ó, Botafogo. Mas, enfim, pensando que, né, que eu fui criada em Minas, então mineira, que mora em Brasília. Então, tipo assim, vamos pensar o seguinte, eu adoraria morar na praia. É uma coisa que eu adoraria fazer. Mas eu não moro, né? E aí, quando alguém fala assim, eu moro na praia, eu falo, nossa, e você leva a criança na praia? Não, nunca levei. Eu falo, nossa, mas era tudo que eu gostaria de fazer, né? Então, acho que é super pertinente mesmo a gente pensar sobre quais ambientes a família quer estar incluída, quais ambientes fazem sentido para eles, quais ambientes fazem sentido também para a gente, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu acho que a gente tem que colocar um AT para trabalhar, por exemplo, em casa. Muito legal, a gente tem várias coisas para trabalhar em casa. Mas, por exemplo, esse exemplo da praia tipo, talvez seja um momento social, né, e algo que é muito legal, que a família não está conseguindo fazer porque ela não tem os recursos e, né, todas as habilidades para lidar nessa situação. E um profissional pode ajudar. Por exemplo, pessoal, acho que esse contexto, se você mora no Rio, em Minas, em Brasília, em São Paulo, independente, esse vai acho que faz sentido para muita gente. Quantas famílias que você trabalha vão num restaurante ou deixam de ir num restaurante? Boa. Né? Esse é relevante global. Eu tive uma experiência bem recente, né? Que uma amiguinha da minha filha, o irmão, recebeu recentemente o diagnóstico e elas fazem algumas aulinhas juntas. E aí, de vez em quando, eu levo a filha para dar um suporte. E aí, teve um dia que a gente, enfim, ia jantar fora, aqui no restaurante na cidade, e aí eu ia dar carona para amiga da minha filha. E eu perguntei, tudo bem, para a mãe dela, né? Tudo bem se a gente puder levar, se ela topar e jantar com a gente, se importa? Não, nem um pouco. E vai ser muito especial para ela, porque a gente nunca vai no restaurante, porque é muito difícil levar o nosso filho no restaurante. Eu Acho que quase é um comecei a ótimo chorar exemplo. na hora. Dói, né? Dói no coração. Sim. Mas Sim. acho que é relevante, acho que é um ótimo exemplo de que realmente é algo que a gente pode trabalhar e praticar, né? E fazer com que a ida ao restaurante seja mais leve. Perfeito. Tá, vamos lá. Excelência profissional? Olha. Isso aí. Vamos lá, Laila. Vamos lá. E esse é super importante, né? A gente ser honesto e transparente sobre a nossa habilidade, o nosso escopo de competência, né? Um tópico que a gente já falou muito aqui, né, Mari, no podcast Tudo Aba. E engajar em continuar aprendendo, continuar engajando em desenvolvimento profissional, incluindo a gente analisar nossas próximas práticas. Que eu acho que entra muito o tópico que você trouxe da importância da gente ter humildade. A gente nunca vai saber tudo. Nunca. Mesmo porque a ciência está evoluindo cada dia. Poxa, por ano, quantos artigos novos a gente tem, né? É impossível, vamos lá, é impossível você saber tudo. De tudo, de tudo. Não dá. Acho que é quando fala, né? Quando está falando sobre exatamente como que a gente pode utilizar, né, da nossa excelência profissional, é importante a gente pensar sobre isso, né? Como que a gente pode maximizar aí as intervenções que a gente está fazendo, né? Então, pensar que se eu tenho proficiência naquela, né, habilidade, se eu consigo desenvolver, se eu consigo trazer o meu cliente a desenvolver essa habilidade, excelente, maravilhoso. Se eu não tenho, como que eu posso buscar isso? Perfeito. Né? Acho que essa é um importante questionamento que a gente tem que se fazer. E pensar que a gente pode colaborar. Perfeito. Né? Então, eu posso colaborar com outros profissionais, posso colaborar com a físio, com a fono, com a TO, com a, sei lá, dentista,
enfim, tem tantos profissionais que a gente pode colaborar, que é muito legal a gente pensar sobre isso. E podemos aprender um com o outro, inclusive com os nossos clientes e a família do nosso cliente, né? Então, eles também aprendem com a gente também aprende com eles. Com certeza. Super, super importante. Esse tópico é um pouco complexo, né? Porque às vezes é muito difícil você até determinar quais são as habilidades que eu não tenho, até você ter muitas habilidades, eu acho. E é uma prática super importante até para o pessoal supervisor que está ouvindo a gente, de trabalhar com seus supervisionados, né? Ajudar eles a identificarem o seu próprio escopo, né? Quais são as habilidades que eles estão super bem e quais são as habilidades que eles ainda não têm. Não Verdade. é simples, mas importante. Uhum. Legal, Mari. Vamos pro próximo? Bora. Autodeterminação. Então seria, né, a gente respeitar os direitos dos nossos clientes, promover dignidade para os nossos clientes, privacidade e autonomia. Então a gente está ajudando os nossos clientes, né, a atingir seus próprios objetivos, né, para eles conseguirem, para eles fazerem as suas próprias decisões sobre suas próprias vidas. Olha o empoderamento não é? Exatamente. Né? Que eu acho que aí entra também que a gente vai entrar também na parte de consentimento, de assentimento, né? Então, quanto que a gente tende, né? Deveria trazer o nosso cliente para estar participando de algumas, né? Dessas decisões. Então, que tipo de atividade que eu quero fazer? Que tipo de, olha, eu prefiro jogar dessa forma, ou jogar daquela outra forma. Obviamente que a gente tem objetivos terapêuticos que a gente quer trabalhar, né? Mas a gente também pode dar opções. Eu acho que aí facilita muito também o nosso trabalho, quanto também o aprendizado. Perfeito. Então, assentimento é super importante aí nas nossas práticas. Olha, vou também destacar uma frase nessa... Tem umas frases muito legais que eu acho muito que elas botaram, é importante. Olha, nossos clientes e suas famílias têm o direito de serem envolvidos na tomada de decisão sobre seus próprios tratamentos. Mari, imagina você ir num médico e o médico falar, tipo, é isso que eu vou fazer com a sua filha. E você nem tem a opção de falar, não quero. Não faz sentido. Nenhum. Uhum. Concordo. E eticamente não podemos, pessoal. Eticamente também não podemos. Não podemos. Não podemos. Então vamos lá, justiça social. Que é o último. Então, justiça social, da forma que eles estão definindo aqui, seria a gente atender, né? Atender à injustiça, onde a gente vê que tem injustiça, a gente evitar a perpetuação de sistemas que não têm essa igualdade, e a gente advogar por mudanças para sistemas que produzam. Ih! Produção. Obrigada. Essa equalidade. Falei certo em português? Falei. Certo. Ai, que bom. Então é isso, né? É a parte da gente advogar pelos outros, né? Se a gente está numa posição de privilégio, a gente deveria vocalizar, a gente deveria, né, advogar pelos nossos clientes. E acho que esse ponto também elas trazem e vai refletir no que eu tinha falado lá muito tempo atrás, quando a gente falou sobre o que, quando elas descrevem sobre elas, né, que elas eram mulheres brancas, a maioria, só uma é latina, né, então elas falam sobre isso, sobre as questões raciais também, né, a diversidade da população, né, o quanto que a gente precisa ser mais inclusivo culturalmente falando, né, e acho que é extremamente relevante, principalmente no Brasil, que a gente é muito enraizado em várias culturas, em várias coisas, né? E a gente precisa estar ligado nisso. E eles também trazem, né, a importância da gente treinar, né? Se a gente, de novo, para os supervisores, professores que de repente estão ouvindo, a importância da gente treinar profissionais, né, sobre esses tipos de tópicos, sobre justiça social.
Agora o E aí? artigo chegou ao fim, Mari. Ixi, E e elas agora? terminam falando por que a gente precisa dessa oitava dimensão. Uhum. E na minha interpretação desse estudo, elas sugerem, elas falam bastante sobre, né, da ideia de que adicionando a compaixão como dimensão iria forçar a gente a pausar e fazer perguntas diferentes sobre nossos objetivos e nossos procedimentos, né, para a gente maximizar o bem-estar e reduzir danos. Então, obviamente, pessoal, lê o texto entra em mais, mas foi basicamente, né, a ideia de que daria essa, não sei, pista para a gente estar Constante, né? frequentemente pensando sobre isso. Foi como eu interpretei. Como que você interpretou, Mari? Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que elas trazem essa reflexão muito pensando, olha, se eu colocar como uma oitava dimensão, talvez as pessoas vão se ligar nisso e elas vão inserir a compaixão durante toda a intervenção delas, né? Acho que pode ser verdade, pode ser verdade. Pode, talvez que não dê certo, pode ser, né? Acho que independentemente se você considera como uma outra dimensão ou uma não, né? Continua sendo 7 dimensões, 8 dimensões. Independente disso, a gente tem que ter compaixão na nossa intervenção. Não tem escolha, não existe aba sem compaixão. Muito importante. Né? Muito importante. A gente trabalha com pessoas que, né, muitas vezes já passaram por um trauma, que passam por situações não muito difíceis, não muito fáceis, desculpa. Né? A gente está engajando com pais, muitas vezes, que, né, às vezes estão numa situação muito, né, complexas. A gente está falando de, poxa, vidas que a gente está aqui trabalhando para maximizar essa qualidade de tratamento. Eu super concordo. A compaixão é essencial no que a gente faz no tratamento, em supervisão, no geral, né, na vida. Acho que isso que é o legal da aba. Concordo. Né, a gente deveria discutir compaixão sempre, né, para a gente morar numa sociedade melhor, na minha opinião. Concordo plenamente. Agora eu achei interessante que você falou, a ideia de que, mas isso é um motivo para a gente adotar a compaixão como mais uma dimensão? Ultimamente, Mari, eu tenho visto muito isso em alguns artigos, do tipo, não estamos treinando as pessoas bem, estamos com dificuldade de uma intervenção não está sendo usada, um procedimento não está sendo usado. Então, essa é uma outra solução. Em vez de falar assim, mas por que a gente não está usando? O que a gente pode fazer para começar a usar? Então, assim, será que a gente precisa, vou botar uma pergunta para o pessoal refletir, será que a gente precisa ter mais uma dimensão para a gente aplicar compaixão no nosso tratamento, né? Será que é necessário? Ou será que a gente já deveria estar aplicando ou treinando, né? Já é parte da nossa supervisão, já é parte da nossa prática? Será que a gente precisa de uma dimensão mais nova? Acho que fica a reflexão, acho que não existe uma resposta certa, uma errada, acho que vale a pena as pessoas lerem o artigo, quem não leu. Muito. Né? Acho que tem muitos pontos legais, muitas frases bacanas, e acho que vale a reflexão mesmo da nossa prática, Total. o que a gente está fazendo. Total. Mas acho que a importância, né, de que às vezes a solução, será que é adicionar mais uma coisa ou ver como que a gente pode fazer melhor? Acho que essa é uma outra reflexão no geral, independente dessa dimensão ou não. Mas vai ser muito legal ver o que o pessoal acha. E acho que isso, né, é uma conversa que é importante continuar tendo na comunidade. Acho que às vezes, voltando no início, né, às vezes a gente é muito rápido para aceitar alguma coisa nova. E acho que é importante essa coisa, essa reflexão também de tipo, vi uma informação nova, vi um artigo novo, vi uma intervenção, enfim, será que
eu deveria já tomar essa impulsão, né, de falar, putz, é a solução, né, que a gente tem, eu já vou adotar, ou é isso, e talvez seja, mas talvez valha, né, dar um passo para trás e pensar, realmente, isso faz sentido, não faz sentido? Por que faz sentido? Será que eu acho que faz sentido? Será que... Deixa eu ver, outras pessoas estão falando que faz sentido, por que elas acham que faz sentido? E acho que vira uma conversa dentro da comunidade e, de repente, quem sabe? Viram, não viram uma eu acho que próxima vai dimensão. ser muito legal ver o que a galera acha, ou o que eles pensam a respeito, ou se já leram um artigo, o que se formou de ideia. Acho que tô curiosa para saber. Também tô. Então, pessoal, conta pra gente que a gente vai querer saber. Mas, Mari, doutora Mari, muito obrigada. Tem que usar, eu tenho que usar, Mari. Tem que usar. Pessoal, agora é só doutora Mari. Doutora Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre incrível ter você. Sempre tem muitas risadas e sempre papos muito pertinentes. Então, agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade. Imagina, obrigada por me chamar, por me convidar. Adoro estar aqui. Adoro estar com você, com todo esse pessoal maravilhoso. E vamos continuar conversando. A gente vai, né, evoluindo, é assim mesmo. Perfeito. Doutora Mari, para o pessoal achar você, conta aí, a sua Instagram, como que é a melhor forma do pessoal te achar? Então, eu sei que a galera gosta bastante do Instagram, pode achar no Instagram, tá tudo bem. Eu tenho um perfil profissional para isso, né, então é @mariana.guimarães _BCBA, mas vocês me acham. E acho que é importante ressaltar que o meu privado, eu não costumo aceitar as pessoas, porque é privado e acho que são outras questões que são colocadas ali, né? Perfeito. E Mari, eu sei que você faz treinamento de PCM, tem alguma coisa que você queira divulgar para o pessoal ficar sabendo? Bom, a gente está com um treinamento de PCM já para abril, com inscrições ainda disponíveis, algumas vagas, em Americana. Fora isso, estou disponível aí para a gente marcar, se alguém quiser levar o treinamento para algum lugar, também contacta aí que a gente conversa e a gente vê o que é a melhor possibilidade. Maravilha. Doutora Mari, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, vocês tendo perguntas, reflexões, vamos continuar essa conversa, né? Isso não é um sim ou não, isso é uma coisa que a gente vai continuar discutindo. Manda pra gente no Instagram da Daxa Brasil e a gente vai se falando. Até a próxima. Até, um beijo. Obrigada por ouvirem este episódio do podcast Tudo Aba. Se vocês quiserem crédito de educação continuada ou certificado de compleção, que você completou esse episódio, vá em courses.daxa.com, courses.daxa.com. É só você fazer a compra do quiz, finalizar o quiz e recebe o certificado. Se você é assinante da Daxa Ilimitada, ele já está presente na sua assinatura. Obrigada, galera. Até o próximo.